O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, você está com esse folhetim da missa? Dá uma olhada aqui na capinha dele, a gente vê o que a gente está celebrando. Aqui tem um cartaz colorido, né? O mês de outubro, na igreja, é o mês missionário. Nós começamos o mês, dia 1º de outubro, com a padroeira das missões, Santa Teresinha. Este é o tema do mês missionário desse ano. Ide. Ide é um verbo vocacional. Vai da igreja local, que é aqui, a diocese, até os confins do mundo. Ou seja, a missão que vai a todo lugar. Quando é a missão fora, ela chama missão ad gentes, além povos. Esse cartaz é colorido, porque cada cor representa uma cor de um continente que nós rezamos. Nós vemos o verde, rezamos pelo continente africano. Nós vemos o azul, nós rezamos pela Oceania. Nós vemos o branco, rezamos pela Europa, onde está o Papa. Nós vemos o amarelo, rezamos pela Ásia. E aqui o último, o vermelho, nós rezamos pelas Américas. Essa é a cor das missões e do terço missionário. O padre ontem foi caminhar pela Mujolinho e agora eu estourei meu joelho. Então, às 6 horas, um pouquinho mais de caminhar. Não sei se vocês já foram. Quando você está chegando, parece que não vai chegar. No começo você vai a 100 por hora, né? Depois só na fé, né? Meus irmãos e minhas irmãs,
A primeira leitura de hoje é do profeta Isaías. O profeta Isaías está escrevendo esse texto numa época que o povo foi para o exílio. E aqui ele começa dizendo: o canto do amado, que tem uma vinha sobre a vinha do amigo meu. O primeiro fala: ele possuía uma vinha toda fértil, ela era cercadinha, limpa, como a gente está vendo no Evangelho. Nele ele plantou videiras escolhidas. E aí ele se pergunta: depois de eu fazer todo esse processo, com a minha vinha tem uma torre para guardar, o que ele esperava? Que viesse uvas boas. Só que o resultado foi que produziu uvas azedas, amargas, selvagens. É igual alguém que fala: nossa, mas eu eduquei meu filho certinho, eduquei na fé, e olha hoje como está. Ou seja, o texto ele está reclamando do povo que não foi fiel a Deus. Deus fez tudo para com o povo como uma vinha, porque a vinha é a casa de Israel, é o lugar que Deus cuida do seu povo, cercou, cuidou. Só que o povo foi infiel. O fruto deles foram uvas amargas. Segunda leitura de hoje, eu acho que é uma frase que a gente deve levar para a vida. Começa assim a segunda leitura: não vos inquieteis com coisa alguma. Coisa alguma não deve tirar a nossa inquietação, mas apresentai vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas. Orações e súplicas são pedidos, né? Então nada deve nos inquietar. Se tem uma coisa que nos inquiete, apresente a Deus, em forma de oração e súplica. Mas ele deixa bem claro: saiba também, nesta oração, nesta súplica, fazer ação de graça. Não é só oração e súplica de pedido, mas saber agradecer, ação de graças. Depois, se você quiser continuar lendo em casa, né, ele vai dar como se fossem instruções para a gente bem viver, a gente se ocupar com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, virtuoso. Então tudo que é bom a gente deve buscar. O Evangelho de hoje, ainda de São Mateus, Jesus vai contar mais uma parábola aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ele conta que o proprietário plantou uma vinha, pôs nela uma cerca toda em volta, então ali não vai entrar javali, não vai entrar bicho, porque está cercado. Fez nela um lagar para esmagar as uvas, construiu uma torre para vigiar, para ver de longe quem vai chegar na vinha. Então fez tudo isso como cuidado para a vinha. Depois ele arrendou para os vinhateiros. Quando ele arrendou a vinha para os vinhateiros, qual é a intenção do dono da vinha? É que os vinhateiros cuidem da vinha do jeito que ele cuidou. Cuide para dar frutos. Jesus está contando uma parábola, mas ele está falando dele mesmo. O Pai nos deu uma vinha para cuidarmos. Ele espera de nós frutos. Ele viajou para o estrangeiro. Chegou o tempo da colheita. Qual é o tempo da colheita? É a segunda vinda de Cristo. É os fins dos tempos. No tempo da colheita, Jesus mandou os seus empregados
até os vinhateiros, para fazer aquilo que é o mais óbvio, para receber os frutos. Um dia assim também vai ser conosco. Deus vai enviar seus anjos, é a hora da ceifa, para perguntar para nós: olha, eu cuidei de você, eu dei a igreja como instrumento para te ajudar no processo de salvação, e na igreja você recebeu os sacramentos, cada um deles te dá força, você se tornou meu filho e minha filha pelo batismo, onde você também se tornou sacerdote, profeta e rei. Você me recebe como dom maior, como graça na Eucaristia. Você enfermo na cama recebe a unção. Você, que quando parte dessa vida, recebe a unção, a encomendação, as exéquias. Você que encontra o desejo de Deus de te unir em matrimônio, recebe o sacramento. Você que precisa se reconciliar comigo, eu te perdoo através da absolvição, da confissão, perdoo todos os seus pecados. Tudo isso é carinho de Deus, tudo isso é cuidado de Deus, sem falar de outras coisas, de bênçãos, de família que Ele te deu, pessoas que colocam na tua vida. E aí então Ele mandou os empregados. Aqui Ele está dizendo o quê? Que na história da salvação, Deus mandou diversas vezes profetas, juízes, patriarcas, apóstolos, para anunciar, para avisar. Os primeiros, eles mandaram apedrejar um, espancar o outro e matar o outro. Violência. O dono da vinha pensou assim: eu vou mandar então os empregados no mundo maior. Só que fizeram a mesma coisa. E a terceira vez ele disse: eu vou enviar o meu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, levaram o filho para fora. Esse é o herdeiro, vamos matá-lo. Jesus foi morto fora dos muros de Jerusalém. Levaram para fora e o mataram. É aqui para a gente se perguntar, diante de tanta negação, violência, quando Deus vai enviando para nós mensagens, mensageiros, como que a gente tem recebido isso? A gente tem negado como esses vinhateiros? A gente tem continuado a crucificar o Cristo? Ele espera de nós frutos. Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, mas que se tornou a pedra que dá ângulo para toda a estrutura da construção. Que Jesus nos ajude, diante de tantos dons e graças que Ele nos dá, a correspondermos com frutos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus.